Boa noite. Depois dessa pregação que já tivemos, né, durante essa apresentação, o que nós vamos fazer é concluirmos, né? Vamos resumir, ver a palavra do Senhor e concluirmos essa pregação que foi feita pelos nossos irmãos, né? O nosso texto, são dois textos, eles estão em Isaías 53, verso 7, na parte A, e João 1, 29. Isaías diz, ele aponta, é o que o Velho Testamento nos faz, né? Ele aponta para Cristo. E o Novo Testamento quando Cristo cumpre aquilo que ele veio fazer. Então, em Isaías nós temos apontando, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. E lá em João, capítulo 1, verso 29, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, nós vemos aqui, hoje nós estamos falando de Páscoa, né? Mas a Páscoa, ela foi finda. Mas nós precisamos pensar nela, pensar no que aconteceu naquela Páscoa, o que vem a ser essa Páscoa. A Páscoa era uma celebração judaica, uma celebração seguindo uma série de ordens específicas dadas pelo próprio Deus. O significado para nós cristãos está relacionado com a morte e ressurreição de Cristo. E foi isso que nós ouvimos durante essa cantata. A palavra Páscoa, ela significa passar por cima. No hebraico, Pesaj, derivado do verbo passar, saltar, pular. Nós podemos ver também nessa palavra, como cobrir, ou seja, a casa dos hebreus estava coberta, protegida. Isso é o que nós temos lá em Êxodo, capítulo 12, quando é instituída a Páscoa. Ela foi protegida pelo sangue do Cordeiro. Portanto, os egípcios eles foram atingidos por aquela praga, por aquela 10ª praga ali no Egito. Mas as casas dos hebreus, que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro, que havia sido sacrificado, foram poupadas. Desse modo, o significado, passar por cima, transmite o sentido de poupar. Ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Lá também, no Velho Testamento, mostrava lá no Êxodo 12, como os judeus deveriam celebrar a Páscoa, que eram seguindo regras que Deus instituiu. E dentre essas regras estava o cordeiro macho, sem defeito, que deveria ser sacrificado. E o seu sangue, lá no Egito, foi passado nos umbrais das portas. Durante o tempo de Jesus, no tempo de Jesus, o cordeiro era sacrificado e era lançado sobre o altar pelos sacerdotes. Mas, na verdade, o primeiro sacrifício que nós temos notícia de cordeiro está bem antes. Esse primeiro sacrifício, ele está ali em Gênesis, capítulo 3, verso 21, onde nós podemos ler: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Novamente, nós estamos vendo o cordeiro sendo sacrificado, e ele servindo para cobrir o pecado. Cobrir o pecado de Adão e Eva, que se afastaram e não cumpriram aquilo que Deus lhes havia dito. E houve necessidade, então, desse sacrifício. E esse sacrifício, ele está apontando
para Jesus. Ainda ali, mesmo quando o homem, logo lá no seu princípio, se desviou, Deus já providenciou um meio de se reconciliar com ele. O meio era um sacrifício, era a morte, e a morte do cordeiro. Naquele momento, um animal, um cordeiro que serviu para vestir Adão e Eva. Lá no Êxodo, é um cordeiro para passar aquele momento de morte que atingiu o Egito, cobrindo o povo hebreu. E aí nós podemos ver então o significado da Páscoa como um todo, mais o ressurgimento de Cristo. O sangue do Cordeiro para cobrir o pecado, lavar o pecador. Páscoa como passagem da vida de escravidão do pecado para a liberdade em Deus através do sacrifício do Cordeiro. Passagem da lei para a graça. E assim, como Deus providenciou um cordeiro lá, em Gênesis, lá para Adão e Eva, Ele também providenciou o cordeiro perfeito para levar os nossos pecados. O profeta Isaías, conforme nós já estivemos lendo, profetizou acerca do Messias, como um cordeiro levado ao matadouro. E João o Batista faz a declaração que já lemos também: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós vemos ali, então, o Senhor providenciando o Cordeiro para nos substituir. O Cordeiro para cobrir os nossos pecados, nos lavar dos pecados. E nós vemos, então, o cumprimento do Velho Testamento, ali em Jerusalém. Jesus, antes de ser preso e crucificado, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei. E ali na Páscoa também ele cumpre a lei. Ele comeu com seus discípulos o cordeiro pascal em Jerusalém. Aquela foi a última ceia de Páscoa. Aquela foi a última celebração daquela Páscoa instituída lá no Egito, seguindo a instrução que foi dada ali para o povo hebreu. Agora, o Cordeiro de Deus seria sacrificado, num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer outro complemento e de nenhuma outra repetição. Foi cumprido integralmente, e a última Páscoa deu lugar à primeira ceia, a ceia do Senhor. Ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. É importante notarmos que a Páscoa apontava para o futuro, ele apontava para Cristo. Ele mostrava à frente, era o símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o cumprimento da promessa, da salvação, da passagem da lei para a graça, a passagem da liberdade do pecado para aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador. Para nós, a Páscoa significa que, pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas, pois nos umbrais de nossas portas, seu sangue atestou que fomos justificados. Para concluir, nós podemos dizer: Cristo ressuscitou e vivo está, como foi cantado. Por isso podemos crer que nossos pecados foram pagos naquela cruz. E hoje nós podemos nos alegrar, porque Cristo vive, e Ele ressurgiu, e veio para nos salvar e nos libertar. Amém.